Olá a todos, hoje é dia 9 de dezembro de 2018, já estamos aí chegando no final do ano. Eu estou aqui com mais um vídeo para comentar as notícias da semana. Na semana passada, por questões aí particulares, eu não consegui fazer o vídeo, mas vamos retomar aqui os nossos vídeos semanais. Para essa semana eu queria comentar basicamente 3 notícias, tá? A primeira delas, essa é uma notícia importante que pode trazer consequências desagradáveis para o novo governo, é a notícia, né, que o ex-motorista do Flávio Bolsonaro, que foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, ele teria tido movimentações na sua conta corrente incompatíveis com o salário. Ele teria movimentado aí perto de R$1.200.000 e esse valor não corresponde ao que ele ganha ou que ele ganhava como assessor parlamentar. Então aí isso gerou uma discrepância. E como é que isso foi descoberto? Existe um órgão, né, chamado COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que registra, né, os bancos são obrigados a informar ao COAF toda a movimentação acima de R$10.000 em qualquer conta corrente. Então o COAF, a partir dessas informações dos bancos, ele consegue fazer aí uma verificação se há ou não uma movimentação muito discrepante. A ideia dessa norma do Banco Central é favorecer a investigação sobre lavagem de dinheiro e etc. Além disso, teriam ocorrido depósitos em cheques que somaram até agora aproximadamente R$24.000 na conta da esposa do presidente, né? Que vai ser a primeira-dama. Tá? Bom, qual é a explicação por enquanto? Com relação ao Bolsonaro, né, dos depósitos na conta da esposa, ele disse que era uma dívida que o ex-assessor tinha, né, o nome dele eu anotei aqui, Fabrício Queiroz, tinha com Bolsonaro. Essa dívida era em torno de R$40.000 e para quitar a dívida esse ex-funcionário fez ali 10 cheques no valor de R$4.000 cada um e o Bolsonaro não depositou na sua conta, depositou na conta da esposa, porque seria um dinheiro que ele acabaria utilizando para o dia a dia das despesas domésticas, e aí, claro, a esposa provavelmente que deve cuidar mais dessa questão familiar. A explicação convence, até porque ele mesmo disse, e ele tem razão nesse aspecto, ninguém vai fazer lavagem de dinheiro ou corrupção dando cheque, né? Porque o cheque é o instrumento rastreável. Você tenta usar outros mecanismos. Tá? Então, com relação ao do Bolsonaro, né, dos depósitos na conta da esposa do Bolsonaro, me parece que não há problema nenhum. Né? Mas o fato do Fabrício ter feito essa movimentação, que não há diretamente, pelo menos por enquanto, nenhum vínculo com a família do Bolsonaro, mas o vínculo é porque ele era motorista do Flávio Bolsonaro e, portanto, fazia parte aí da equipe de assessoria do vereador, né, que vai virar senador. Isso evidentemente pode respingar no futuro presidente e no futuro senador. Então esse Fabrício ele precisa de fato vir à imprensa para explicar a origem do dinheiro. Tá? Pode ser que não seja nada, mas ele precisa explicar. E quanto mais tempo ele demorar para explicar, pior vai ficando. Hoje a Folha de São Paulo já soltou um editorial. Tá todo mundo cobrando porque, vejam, o Bolsonaro agora ele é a vidraça. E tá todo mundo não digo, mas uma boa parte da imprensa e dos setores aí que nós conhecemos da esquerda, torcendo efetivamente para que esse governo naufrague. Isso é um fato. Né? Folha de São Paulo tá querendo pegar qualquer coisa, inclusive mentindo. Não vamos esquecer do que a Folha fez entre o primeiro e segundo turno, inventando aquela história de que havia empresários que estavam disparando mensagens pelo WhatsApp, etc, etc, que até agora não foi provado nada. A Folha de São Paulo não apresentou propostas, né? Mas a Folha deu uma fake news. Mas de qualquer maneira,
o futuro presidente, né, o Bolsonaro, sua família, etc., eles vão ter que tomar muito cuidado, porque qualquer coisinha vai ser utilizada e vai ser amplificada para tentar destruir esse governo. Eles querem realmente que esse governo naufrague. E nós não podemos aceitar isso. Agora, é claro que nós não temos como interferir na vida particular do Flávio Bolsonaro e do Bolsonaro. Então eles precisam explicar, principalmente o Fabrício. Porque se ele não der uma explicação convincente, certamente vai respingar no Bolsonaro. Isso não há dúvida. Então vamos torcer aí, vamos aguardar e vamos esperar que ele de fato faça essa explicação. Lembrando que o COAF ele não está investigando, ele não apresentou nenhum indício de corrupção, ele apenas constatou essa anomalia e isso veio a público, né? E por que o COAF está fazendo isso? Porque na verdade ele está investigando vários assessores parlamentares da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, tá? Vamos lembrar também que o Rio de Janeiro está sofrendo investigações com relação à corrupção já de um bom tempo atrás. Não podemos esquecer que os últimos governadores do estado estão todos presos, tá? Então a situação no Rio de Janeiro é muito complicada e há de fato ações dos órgãos de fiscalização para verificar qual é o grau de corrupção que se tem no Rio de Janeiro. Por isso o COAF estava investigando essas anomalias e pegou esse caso. Então o Fabrício Queiroz, é o nome do ex-assessor, ele precisa explicar para que isso não se avolume, tá certo? Vamos torcer e vamos esperar aí a explicação dele. A segunda notícia que eu queria comentar, isso aqui é interessante porque tem aparecido na imprensa, mas talvez a gente não tenha dado destaque e a importância que tem. A França está passando por uma série de manifestações contra o governo, né? E o estopim dessas manifestações foi a proposta de aumento dos combustíveis que o Emmanuel Macron, o liberal Emmanuel Macron, propôs. Tá? Então ele propôs um aumento dos impostos, consequentemente o aumento do preço do combustível. Isso gerou uma manifestação muito forte na França, particularmente em Paris. Ele recuou do aumento, mas a insatisfação contra o governo permanece, né? Então ontem teve uma grande manifestação em Paris, praticamente o centro de Paris ficou fechado. Segundo informações que eu consegui colher aí através da imprensa, aproximadamente 1.200 manifestantes estão presos, né? Porque também a gente sabe, né? Essas manifestações vão ter aí os mais exaustados, os esquerdistas que querem tumultuar, né? Eu não sei se na França tem, mas deve ter algum tipo de variação de Black Bloc que nós tínhamos aqui. Temos ainda, né? Só que eles estão quietinhos, né? Esses grupos que vão para as manifestações para fazer arruaça, para fazer vandalismo, porque eles acham que se não tiver um carro queimado, se não tiver um pneu fechando uma via, não é manifestação para eles, eles não sabem o que significa uma manifestação pacífica. Então tem muita gente presa, então precisamos acompanhar. Mas o que eu queria destacar aqui nessa notícia é exatamente a insatisfação que a população francesa começa a ter com seu governo. E isso acontece por quê? Porque na verdade o Emmanuel Macron ele está muito mais preocupado em seguir as normas, as regras, os ditames da União Europeia do que defender o interesse do francês. E ele foi eleito pelos franceses para defender os interesses dos franceses. Só que a Europa, principalmente aquilo que faz parte da União Europeia, acabou ficando preso numa lógica que é a lógica da União Europeia, do interesse de uma Europa que é um ente abstrato, dessa burocracia da União Europeia que acaba se sobrepondo aos interesses nacionais. E é isso que está acontecendo na França. O aumento do combustível não tinha a ver com uma necessidade econômica, mas tinha a ver com uma exigência da União Europeia de diminuir os níveis de emissão de poluição. Tá? Então por isso ele achou que aumentando o preço do combustível diminuiria o consumo, e isso acontece de verdade, e aí ele cumpriria as normas não do interesse francês,
mas sim do interesse da União Europeia. Então nós temos um governo francês que atua muito mais no sentido de defender essa abstração que é a União Europeia do que defender aquilo para qual ele foi eleito, que é defender o interesse do francês. Isso está gerando insatisfação. Então a gente tem que acompanhar bem de perto o que está acontecendo na França, porque a União Europeia hoje ela é um entrave para o interesse das diversas nações europeias. Né? E as pessoas começam a perceber isso. Isso começou na Inglaterra, quando teve o plebiscito para que os ingleses saíssem da União Europeia, no chamado Brexit, né? Então, que está sendo negociado até agora, está gerando uma crise, porque você sabe como que são os políticos e os governantes, né? Eles tentam, eles acabam respondendo não aos interesses nacionais, mas aos interesses dessa própria burocracia. Né? Mas a Inglaterra, a população da Inglaterra, por maioria, votou a saída do Brexit. Então as pessoas começam a perceber que a União Europeia, na verdade, ela acaba sendo um entrave. Né? Por várias questões, tanto questões de ordem econômica como as própria questão dos imigrantes. Né? Então a União Europeia acabou tolhendo a autonomia das nações. Tá? Então elas acabam tendo que responder a esse ente abstrato que é a União Europeia e deixando de lado o interesse nacional. Né? Então vamos acompanhar que o que está acontecendo na França é algo importante. Tá? Por fim, também uma notícia que apareceu e que gerou um certo mal-estar é o que a imprensa está chamando aí de crise no PSL. Né? O PSL, Partido Social Liberal, é o partido por qual o Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, foi eleito. E junto com a eleição dele, ele elegeu uma bancada muito forte de deputados federais. O PSL hoje individualmente é a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados. Tá? Só perde para a bancada do PT, que tinha 70 deputados, caiu para 56, e o PSL tem aproximadamente 50, não lembro exatamente o número certo. Só que o que está acontecendo? Alguns deputados parece que estão muito afoitos para aparecerem como novas lideranças. Vejam, é importante a gente perceber que a eleição do Bolsonaro, ela representa uma insatisfação da população com essa casta de político que nós temos, esses políticos tradicionais de PT, PMDB, PSDB, DEM, todos esses partidos. E há uma renovação. Só que essa renovação, como ela foi feita de maneira muito intensa, ela vai trazendo inclusive gente que ou não tem um preparo adequado para se colocar como um deputado, como um parlamentar, e eventualmente até como uma nova liderança, ou querem fazer isso na marra. E eu acho que é esse o caso. E eu queria alertar a vocês aqui, eu queria colocar um ponto, que o pivô desta crise é a Joyce Hasselmann. Tá? Tudo indica que ela é que vazou os diálogos do WhatsApp, porque existe um grupo que foi formado, né, o grupo do WhatsApp dos parlamentares eleitos, seria o grupo da bancada. E esse grupo parece estar batendo um debate intenso aí sobre como é que vai ser, liderança, não sei o que, coisa e tal. E ela vazou esse áudio. E isso gerou uma insatisfação nos deputados que já são, né, deputados e que estão seguindo a carreira, o mandato, como por exemplo o próprio Eduardo Bolsonaro, que foi o deputado mais eleito, o Major Olímpio, que era deputado federal e foi eleito senador. Então você tem aqui uma tentativa de se colocar como liderança de maneira muito afoita. Uma verdadeira liderança, ela se constrói no processo. Ela é uma liderança pelo mérito. Veja, disputar poder, querer a liderança do partido, querer ser o líder do governo, isso é legítimo. Isso, se você não tem essa pretensão de ser um líder, você não vai tentar se eleger. Né? Você não vai querer ser um parlamentar. Né? A disputa pelo poder ela é legítima, mas ela tem que ser feita dentro de certos parâmetros. Então, você precisa fazer com o mínimo de ética. Se apresentar como um parlamentar, agir como uma liderança, se colocar à disposição e, com o seu mérito, se construir como líder. E não tentar fazer isso na base do tapetão.
Não é a primeira vez que a Joyce Hasselmann cria uma crise interna no PSL. Mesmo antes da eleição, ela já tinha patrocinado uma certa confusão, quando um grupo de apoiadores a lançou, entre aspas, como candidata a governadora, né, por São Paulo, sendo que o PSL havia definido que não lançaria candidato para governador. Então ela já criou aí uma certa insatisfação interna. Então nós precisamos ficar atento, acompanhar aí. E esses parlamentares que ainda não são parlamentares, vamos deixar claro, ela vai tomar posse no ano que vem, fevereiro. Eles vão saber que eles estão chegando agora, os parlamentares novos. Se eles têm a pretensão, volto a insistir, que é legítima de se colocarem como novas lideranças, eles têm que fazer se colocando na prática, se demonstrando que tem condições de serem lideranças políticas, não só do PSL, mas essa nova geração que a gente espera que surja, né, de parlamentares que o país necessita que eles sejam melhores do que essa geração que nós temos, ou que nós estamos substituindo agora. E não tentar fazer isso na canetada ou com conchave interno. Tá? Então, e isso só atrapalha o futuro governo. Tá? A gente vai passar por isso, não tem jeito. Tem muito parlamentar que foi eleito que é inexperiente, que não tem o traquejo necessário, tá? Mas é preciso tomar cuidado para que esse tipo de crise interna não fortaleça aqueles que já estão no poder e querem se perpetuar no poder a qualquer custo. Tá certo? Então, vamos tomar cuidado e vamos acompanhar para ver como essa nova geração de parlamentares que foram eleitos, né, desses parlamentares aí de primeiro mandato, como é que eles vão se comportar na próxima legislatura. Tá ok? Bom, é isso que eu queria comentar com vocês. O vídeo já está muito longo. Eu espero não ter aí nenhuma interrupção aí nas próximas semanas. E nos vemos aí até o próximo vídeo. Se gostarem, deixe o seu like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, deixem seus comentários, na medida do possível eu vou lendo todos, vou comentando, vou respondendo, tá certo? Então, nos vemos até o próximo vídeo. Até mais.